Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu gostaria de trazer um apontamento do grande professor Gladstone Chaves de Mello, que foi um filólogo, linguista aí, né, brasileiro da mais alta importância, né? Gladstone ele foi um grande combatente aí em favor dos bons métodos do ensino da língua, né? Ele contribuiu muito para os estudos da língua portuguesa, na linguística, na etimologia, enfim. É um sujeito da mais alta importância que deveria ser lido com mais frequência, ter suas obras reeditadas, enfim. Vale muito a pena ler tudo que o Gladstone escreveu. E na sua obra lá dos anos 80, eu acho que se não me engano de 1981, chamada Iniciação à Filologia e à Linguística do Português, ele faz ali um apontamento bastante preciso, bastante cirúrgico sobre os dois principais erros que se tem cometido no Brasil no ensino da linguagem. Os dois principais erros. Aí eu queria falar com vocês sobre esses erros. Então esses erros são na verdade, dois exageros, né? Dois exageros para extremos opostos. Tá? O primeiro erro ele chama de gramatiquice. Né? O que seria a gramatiquice? Esse exagero. Seria aquele ensino voltado para o ensino da gramática pela gramática. Né? Ensino das regras, das decorebas, aquele ensino pautado no erro. Né? Então aquele professor que dá lá uma frase para o aluno ver se o verbo está no tempo correto ou não está, se o pronome está colocado no lugar correto ou não, se a crase está correta ou não, e daí, enfim, só fica apontando o erro, dá um monte de frase errada, um monte de frase deformada para o aluno ficar ali tentando consertar, né? Como se fosse como se fosse o personagem do Monteiro Lobato, que inclusive ele cita nesse trecho do livro, que é o Aldrovando Cantagalo, né, que é um sujeito que era fanático pela gramática. Ele, né, no conto do Monteiro Lobato, chamado O Colocador de Pronomes, esse sujeito ele nasce, né, por conta de um erro de gramática. O pai dele erra um bilhetinho lá que ele mandou para a namorada, daí o pai da moça faz ele casar com outra, né? E aí ele nasce desse casamento, esse Aldrovando, e ele passa toda a vida muito ligado à gramática, aquele sujeito fanático, bitolado, e ele vai acabar morrendo, né, por conta de um erro de gramática. Né? Ele escreve um livro, coloca um pronome no lugar errado, e ele tem um troço lá, ele morre de dor gramatical. Né? Esse é o coração da coisa da gramaticice, né? Essa seria a imagem, a síntese, e seria esse foco nas regrinhas, na decoreba, na análise dos erros. Tá? Inclusive o Gladstone também menciona uma coisa muito, muito curiosa lá no seu texto, que ele lembra de um professor, né, deve ser mais ou menos ensino médio, que seria ensino médio hoje, que tinha lá uma apostila, né, em que ele colocava duas colunas. Né? Numa coluna frases do Padre Antônio Vieira, Alexandre Herculano, enfim, só grandes escritores da língua portuguesa, e, né, colocava frases desses autores. Na outra coluna, frases do professor da escolinha lá, não sei das quantas, corrigindo as frases dos grandes escritores. Então imagina, né? Porque tem um erro aqui, tem um erro acolá. Então essa seria a cisma da gramatiquice. Né? Hoje nós percebemos muito esse tipo de ensino nesses colégios, né, e cursinhos que tem um foco muito grande em formar não estudantes ali qualificados para vida intelectual, enfim, mas concurseiros, né, vestibulandos, que se focam muito em fazer provas, em fazer exames, né, e os exames são mais ou menos organizados para cobrar português desse jeito. Qual alternativa tem a frase com o verbo colocado da maneira correta? Né? Então é um pouco isso. Então esse seria o primeiro erro, o erro do ensino da gramática pela gramática. Tá? Aí tentou-se combater esse erro que já vem de longa data. Né? O professor Gladstone diz que esse erro aqui, essa forma de ensinar, vem de longa data. Né? E aí tentou-se mais contemporaneamente como que combater esse primeiro erro com outro erro, né, tão ruim quanto, né? Que é não, agora não tem regra mais. Né? Não podemos ficar fixados nas regras.
Não existe alguma coisa que nós possamos indicar como a norma culta. Todas as formas de expressões são válidas e são, em última análise, corretas, e nós não podemos oprimir os alunos, né, mostrando ali onde eles estão errando. Não podemos incorrer em preconceito linguístico, né, pegando o termo cunhado pelo professor aí, também filólogo, o Marco Bagno, né, mais contemporâneo. Então, assim, seria... Bom, agora o padrão de ensino da língua é o falar cotidiano, né? É o jeito que todo mundo se comunica. Então, se você consegue se comunicar da maneira como todo mundo se comunica, como o artista da televisão, o sujeito do YouTube, enfim, o padeiro, enfim, se você sabe se comunicar com as pessoas com quem você convive e tá tudo, né? E elas conseguem te compreender, tá tudo bem, não tem erro, não precisa ensinar gramática nenhuma. Gramática é uma convenção forçada aí para oprimir as pessoas, então vamos abrir a mão de todo o ensino da gramática, tá? Então, veja só, um erro era essa insistência nas regras, no erro, nessa coisa bitolada da gramática, que ele chama de gramatiquice, e o outro erro, né, do outro lado, não, agora não temos mais gramática. Vamos aqui deixar os alunos à própria sorte, e seja o que Deus quiser da língua portuguesa. Né? Então, esses são os dois erros apontados pelo professor Gladson. No próximo vídeo, eu vou contar qual é a solução que ele oferece. Como se escapa, como os nossos alunos escapam, então, dessa briga aqui, desses dois personagens, né? Um aqui com a sua bengala, a sua cartola e seu livro, né? Querendo bater nos alunos com o seu livrão, e o outro aqui, né? Com seu boné e sua corrente de ouro aqui, né? Lançando contra os alunos discos do bonde do Tigrão, né? Como que os alunos saem dessa briga aqui, né? Então, o professor Gladson dá a solução, ele aponta o problema e dá uma ótima solução, que é uma solução que é, inclusive, a solução tradicional para o ensino da linguagem.